A imprensa noticiou que o governo federal no Brasil deu entrada na minha extradição dos Estados Unidos para o Brasil. O que o Alan estava falando aí, né, dessas questões que realmente são feitas para aterrorizar a população por completo. Toda aquela armadilha do 8 de janeiro é uma forma de acabar com o segmento político, ou seja, antidemocrático, medidas antidemocráticas do Poder Judiciário para acabar com o segmento político de direita, porque é a direita que contesta o sistema, a direita que quer a legalidade, que é o melhor pela família brasileira, e com Jair Messias Bolsonaro se contestou todo esse sistema. Então, completamente tentaram aterrorizar, tentam até hoje, acabar com a liberdade nas redes sociais, aterrorizar o público nas ruas, e nós estamos vencendo. Agora, nesse quesito, né, Alan, Max? Eu já estou mais do que escaldado. Então, esse terror aí, meu amigo, não me pega. Eu estou desde lá de trás trabalhando pelo Brasil, fazendo grandes operações na Polícia Federal. Cheguei à classe especial como delegado de Polícia Federal, indicado, cheguei em âmbito de direção antes de conhecer qualquer político. Depois que eu trabalhei na segurança do presidente Jair Bolsonaro, eu entrei depois que ele levou a facada. O presidente Bolsonaro viu o meu trabalho e me levou para trabalhar com ele já na administração dele. E pelo meu trabalho, pela vontade do presidente Bolsonaro, ele me indicou a ser o diretor-geral da Polícia Federal. Aí foi uma porta de entrada ali do STF, agindo estratégico para não me deixar entrar, porque eles sabiam ali que eu não ia deixar cumprir os desmandos, ordens manifestamente ilegais do STF. E aí começou minha jornada de pancadas e de lutar. Primeiro eu lutava nas trincheiras, né, com grandes operações como contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, por todo o Brasil, crimes financeiros, prendendo vagabundos políticos corruptos, né? A gente tem que saudar a política, mas tem que saber quem são os políticos corruptos. A partir dali, quando tiraram a minha nomeação para a Polícia Federal, eles acharam que eu fosse botar a viola no saco, mas não. Aí eu entrei nas redes sociais, comecei a demonstrar todas essas ilegalidades do sistema, comecei a falar de segurança pública, o que se deve fazer. Carlos Bolsonaro, que me conheceu na segurança ali do pai dele, me deu o maior apoio, porque viu, né, a ramagem. Eu tenho milhões de seguidores aqui, mas quando você fala de determinados assuntos, você tem mais engajamento que eu. E aí Jair Bolsonaro me convidou para sair para a política e eu consegui me eleger deputado federal. No meu primeiro mandato, no primeiro ano, já fui escalado ali pela essa organização de procedimentos a ser o representante coordenador do Partido Liberal na CCJ, a comissão mais importante da Câmara, e fui também participar da comissão contra os crimes do 8 de janeiro. Então, toda a nossa defesa ali, com todos os parlamentares, eu que estava organizando, fizemos um trabalho para mostrar as ilegalidades do Flávio Dino, do G. Dias, do Lula e do Judiciário, ali naquela comissão, demonstrando todas as verdades. A comissão acabou em outubro. Em novembro, dezembro, Jair Bolsonaro me indicou a concorrer a prefeito do Rio de Janeiro para iniciar ali pela parte da prefeitura um combate à criminalidade no Rio de Janeiro. Diante de tudo isso contra o sistema que eu estava lutando, desde lá de trás, em janeiro, a Polícia Federal estava na minha casa, com busca e apreensão, sem motivo algum, inventando investigações ilícitas que a gente conseguiu comprovar e mostrar que eram invenções, assassinato de reputação, e que culminou nisso tudo. Eles precisavam de um parlamentar que fosse genuinamente aliado Bolsonaro, que estava do lado de Jair Bolsonaro pela segurança pública no governo Bolsonaro, um parlamentar para levar a ação do golpe para o STF. E a partir daí, eu, como aliado do presidente Bolsonaro, estava no núcleo crucial do golpe, né, junto com 4 oficiais generais e com outro delegado de Polícia Federal, classe especial, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça. Sem prova alguma, eu havia deixado o governo Bolsonaro em março de 2022, ou seja, eu não estava na administração Bolsonaro, estava concorrendo no Rio, estava no Rio de Janeiro. Eles foram me botar, sabe quais são as provas que eles dizem que existem contra mim? Que eu falava das urnas eletrônicas. Esse foi meu crime, falar de urnas eletrônicas. E sabe quando? Em 2021, quando estava no Congresso Nacional em votação a PEC do voto impresso auditável, para ser votado no Congresso Nacional. Então, as minhas falas sobre urna eletrônica eram apenas para o voto impresso auditável. São essas as provas contra mim. Ou seja, um processo motivado por política, um processo com invenção de crimes e de provas, que agora eu estou aqui nos Estados Unidos pronto a demonstrar toda essa ilegalidade de provas deles. O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou o STF na quarta-feira, dia 28, sobre a entrega oficial do pedido de extradição de Alexandre Ramagem às autoridades norte-americanas. Não, às autoridades americanas, perdão. Peguei aqui um texto aí. De acordo com o ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pela solicitação,
O documento foi apresentado pela Embaixada Brasileira em Washington ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025. Não foi estabelecido um prazo para que o pedido seja analisado. Tá? Então, essas são então as informações oficiais. É o Ministério da Justiça mandando então uma notificação ao STF, tá, dessa entrega do pedido de extradição do Alexandre Ramagem às autoridades norte-americanas. Mais especificamente, né, foi apresentado pela Embaixada Brasileira em Washington ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, 30 de dezembro último. Né? Então, o Ministério da... É isso que eu queria que você explicasse a mais. Então, o Ministério da Justiça é quem tem que comunicar ao que seria o equivalente ao Ministério da Justiça nos Estados Unidos, que seria o DOJ, o Departamento de Justiça. Não esqueça, muito importante, deixar o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Já se inscreveu? Dá uma olhadinha aí. Tinham 410 mil inscritos. Daqui a pouco a gente vai bater 500.000, 500 mil inscritos com a ajuda de vocês. E aproveita para compartilhar. Compartilha o link da live aí nas suas redes sociais. Manda nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, manda nos grupos de Telegram. Manda lá no WhatsApp daquela pessoa que você quer que conheça a timeline, que desperte aí para o que realmente está acontecendo no Brasil, né? Está na hora de BBB, Oscar, né? Sair do Trending Topics brasileiro e a gente começar a entender o Brasil de verdade. Vamos lá. O procedimento, depois de uma sentença condenatória transitada e julgada no STF, e quando a pessoa está no exterior, o STF encaminha ao Ministério da Justiça do Brasil, o Ministério da Justiça produz a documentação e encaminha ao Ministério das Relações Exteriores para fazer a atuação junto ao outro país. A Embaixada Brasileira no país, no caso aqui em Washington, nos Estados Unidos, encaminha ao Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos. Então, para explicar para vocês esse trâmite do pedido de extradição, explicar para vocês como funciona o pedido de extradição a meu desfavor, né? Primeiro, esse é um procedimento, quando se dá entrada, esse é um procedimento comum. O judiciário brasileiro não poderia deixar de fazer isso. E essa é uma questão que ficou até demorada. Foi até para final de dezembro, Alan, que eles deram entrada, né? Eu tenho certeza, Alan, que eles estavam preferindo muito mais pedir para jagunços virem aqui me pegar e levar para o Brasil do que expor todo esse procedimento aos americanos. Então eu digo a vocês que é um procedimento comum, vinculado. É necessário que depois de uma sentença transitada e julgada e a pessoa está no exterior, que se encaminhe às autoridades do outro país para que proceda a extradição. Então, eu vi muitas as reportagens, né? Uma das reportagens dizia assim, né? A hora da verdade para o Ramagem. O governo do Brasil pede a extradição do Ramagem nos Estados Unidos. Ora, nós estamos nos Estados Unidos e já era esperado isso. E por isso mesmo que eu estou nos Estados Unidos. Que a gente entende que os Estados Unidos da América, por mais que a sociedade possa ter vários problemas, qualquer outro país no mundo, é ainda um país que tem suas bases institucionais democráticas, republicanas, com o devido processo funcionando. E é por isso que eu estou aqui. Então, esse pedido de extradição era mais do que esperado. Esse pedido de extradição, ele passa, é um procedimento longo, Alan e Max. Esse é um procedimento que demora. É um procedimento que ele é administrativo, judicial e político. Então, primeiro, esse pedido passa pelo DOS, que é o Department of State. Ele faz uma análise primeiro da admissibilidade toda. Depois... Desculpa, então era aí que era a minha confusão, então. Eu achava que ia direto para o que seria o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça. Ou seja, o Ministério da Justiça do Brasil mandava para o Department of Justice daqui. Então não é, né? Não é. Ok. Não é. Então, ele começa ali no DOS, que é o Department of State, que é o de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que faz uma primeira análise. Daí pode haver, em seguida, o encaminhamento no DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para o procedimento por um juiz. Um juiz federal americano vai analisar a questão toda. Então, ali vai ter o devido processo nos Estados Unidos, e ali pode ser julgado procedente, ainda tem uma segunda instância, que pode ser julgado procedente, extradição, e a partir daí volta para o DOS, para um ambiente político, para um julgamento para o secretário de Estado americano, que agora é o Marco Rubio. O mais importante disso tudo, para contar a todos vocês, que é lógico que a gente estava esperando um pedido de extradição. Sabe por quê? Porque vai ser uma oportunidade de mostrar, e eu vou pleitear isso, pleitear que eu possa falar nos autos, nos diversos procedimentos, contar a verdadeira verdade do que aconteceu no Brasil. Que se trata de um processo absolutamente de perseguição política, sem devido processo legal, com invenção de provas e com invenção de crimes.
Vocês podem contar comigo, porque durante todo esse processo eu vou conseguir demonstrar essa perseguição, essa invenção para extinguir a direita, para auxiliar a resolver e a demonstrar todas essas ilegalidades feitas contra todos aqueles condenados do 8 de janeiro, todos os aliados de Jair Messias Bolsonaro e tudo que foi feito contra Jair Messias Bolsonaro. Então, eu tenho completa que, se me derem ouvidos nesse procedimento, e eu sei que darão, eu conseguirei demonstrar todas essas ilegalidades de um juiz com motivações políticas, violador de direitos humanos, de uma jurisdição que não é democrática, que persegue um segmento político de direita, inventando provas nesse sentido. Perfeito. Ou seja, o que o Ramagem está explicando não é assim. Eu peço, eles vão lá e entregam. O Ramagem tem... Porque, então, é como no meu caso. O Ramagem, ele poderá apresentar toda a defesa dele para mostrar tudo o que aconteceu no Brasil em douto juízo aqui nos Estados Unidos, de acordo com as leis americanas. Esse era o desespero deles. Esse era o grande desespero deles com a saída do Ramagem. Por quê? Não é mais aquela brincadeirinha de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, entre Gonê, Alexandre de Moraes e Lewandowski, que é PGR, Ministério da Justiça e STF. Já não é mais aquela ciranda, cirandinha. Não tem mais isso. Gente, entenda uma coisa. Esses caras, Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gonê, eles não têm só o Banco Master em comum. Que eles têm, né? Eu tenho aliança com a minha esposa, eles têm aliança com o Banco Master. Então, assim, eles têm um casamento com o Banco Master. Mas não é só isso. Eles têm um casamento com o Lula. E é isso que é importante lembrar aqui. E aí o desespero deles qual que é? Eu vou ser sincero aqui pra vocês agora. Eu não tenho ideia do que o Ramagem sabe. Isso aqui não é retórico, não. Eu não tenho ideia do que o Ramagem sabe e o que o Ramagem tem para apresentar. E peço que não fale. Não, agora é na hora. Não, mas para complementar e demonstrando como a gente já estava sabendo da extradição, lógico, ela viria em algum momento, estava se preparando para ela. Complementando o que eu estava falando, em diversos pontos será analisado se há dupla tipicidade, se esses crimes no Brasil são crimes nos Estados Unidos. Mais ainda, se esses crimes tiveram motivação política do tribunal. Ora, Alan e Max, vocês acham que eu não tenho capacidade e experiência jurídica, criminal e política para demonstrar numa corte americana que houve essa completa ilegalidade, abuso de autoridade, abuso de poder pelo STF? Então, eu não quero ficar apenas demonstrando que há ali uma perseguição política num tribunal de exceção. Quero mostrar que não houve devido processo legal, que houve, assim, burla de provas e invenção, que houve a invenção de crimes para condenar um ex-presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro.